Deixa eu ver aqui. Qual a sua opinião sobre o estoicismo? Mas assim, ó, eu vejo que muito do que é o estoicismo hoje em dia está sendo deturpado por vídeo motivacional, justamente pelo problema que o Titio Ted, para quem viu aquela live ali do Titio Ted, sabe o que eu tô falando. E daí começou a ser utilizado como uma muleta. Então daí o cara é estoico da Red Pill, que fica choramingando porque mulher, colher é lerda. O cara quer ser o estoico da Red Pill do Campari, o cara quer ser o histórico do vape, da droguinha, né? O cara é todo tipo Peaky Blinders com coisa nada a ver, entendeu? O cara acha que estoico é tipo, não tem a reação, sabe? Seja calmo. Não é isso. Não é isso. E o Guilherme Freire falou uma coisa muito certa, que muitos dos ditos estoicos são os caras que leram tipo três frases do Marco Aurélio e saem por aí professando que eles são os foda, entendeu? Sendo que eu garanto pra vocês, qualquer estoico não estaria falando isso. Tá? O cara não estaria lá, eu sou estoico, sou estoico. Né? Pra vocês terem noção, Marco Aurélio, quando ele escreveu as meditações, ele escreveu pra ele, como se fosse um diário, né? Um jornal. Depois que ele morreu, o pessoal pegou o livro e falou: caralho, isso aqui é foda, bora publicar. Entendeu? É isso. O Marco Aurélio não escreveu pra vocês, meros mortais, né? Que não era um dos bons imperadores, vocês meros mortais olharem. Ele escreveu pra ele. Só que daí o pessoal publicou, entendeu? Tipo o diário da como que é o nome? Da Anne Frank. Anne Frank. Foi o libertarianismo como incompleto para dizer sobre a moralidade, a primazia de conceitos de moralidade ética deve vir do libertarianismo ou complemento? Não, qualquer conceito, qualquer princípio moral não pode contradizer o libertarianismo. Então, qualquer moralidade agressiva, qualquer valor moral agressivo é objetivamente inválido. Não pode ser defendido. Esse que seria o ponto em dizer que o libertarianismo é necessário, porém insuficiente. Tipo, mas qual que é o valor moral? Ah, sinceramente, tem que dar uma olhada, o pessoal tem que desenvolver isso, né? Sobre qual moralidade tu vai viver. Mas tu pode pegar e falar factualmente qualquer moralidade agressiva não pode ser defendida em um curso de uma argumentação, que seria basicamente o argumento do libertário, né? E ninguém pode pegar e negar a propriedade privada. Seriam esses dois pontos. Então, um ponto que tem que ser reconhecido sempre é a propriedade privada e a invalidade de moralidades agressivas. Né? O que eu vejo é que a questão da moralidade, dentro até das religiões, foi se adaptando. Ela foi se pacificando com o tempo. Então quer dizer que a religião, por exemplo, assim, moralmente ela estava errada antes e daí ficou certa? Daí depende. Depende de como foi essa mudança, porque pode ter que o princípio moral era tal e daí com o tempo foi refinado para seguir o princípio. Antes eles faziam errado, aí refinaram. Pera, calma aí. Isso aqui que a gente tá fazendo tá errado. Vamos dar um passo para trás, reformar essa estrutura e pá. Entendeu? Até por isso que eu digo. Isso aí talvez foi parte do processo, quase certo, né? Foi parte do processo civilizatório. O pessoal notava, isso aqui tá um pouquinho estranho, cara. Tipo, quando o pessoal começa a ter um avanço civilizacional, meio que tu tem todo ele depende de um certo avanço econômico, muitas vezes, há exceções, como na Grécia Antiga, mas ele depende de um pequeno avanço que libera tempo para uma galera, uma classe de intelectuais se formar e pensar. E esses intelectuais não precisam ser ricos. No caso da igreja, facilitou porque os monges eles abriam mão de muitas das benesses materiais. Então os caras estudavam e viviam com baixo custo de vida, né? Então isso ajudou bastante nesse processo. Entendeu? Deixa eu dar uma olhada aqui. Então a questão, quando a gente fala incompleto, não quer dizer que está errado. Ele está correto, só que libertarianismo não é tudo. Ele só fala sobre questões materiais, no qual trata de conflitos. Então ele vai falar sobre lei e justiça em um âmbito bem limitado e bem estabelecido. Tu não pode ir contra o libertarianismo, mas ele não vai dizer como tu tem que viver a tua vida. Entendeu? Ele só vai dizer o que tu não pode fazer. Entenda isso daí. Já o catolicismo, ele te diz como viver a tua vida, né? Assim como, sei lá, o protestantismo,
sabe? Ah, se tu for um russita, se tu for alguma coisa. Não estou dizendo que todos estão em pé de igualdade, só que eu digo, esses sim têm prescrições morais. Daí, se tu quer dizer que eles estão certo ou errado, beleza, tu não consegue dizer sobre o libertarianismo está errado. Se tu tentar falar, tu comete um erro crasso nesse caso. Mesma coisa o catolicismo. O islamismo tem as mesmas passagens que a Bíblia, que no caso seria o gospel, só muda os profetas. Não, tem todo o resto, cara. Não, não é a mesma coisa. Eu sei que Jesus é chamado de Sá dentro do Alcorão, e eles veem o Jesus como um mensageiro de Deus, mas não o Messias, né? Mas tem sim certas coisas que são problemáticas. Eu acho que faz parte, digamos assim, do processo o pessoal reinterpretar essas coisas. O que acontece é que dentro do catolicismo a autoridade sobre a interpretação da Bíblia é a Igreja Católica. Então se eles alteram a interpretação, eles alteram como que funciona dentro do corpo litúrgico da Igreja, e isso vai sendo repassado. Eu acho que esse processo é natural. Tipo, como eu disse, natural no sentido de é normal, tipo, é o esperado que isso aconteça. Tu começa a ter avanço civilizacional, tu começa a ter uma certa reinterpretação de certas bases morais para se alinhar com os princípios que estavam sendo defendidos. Ah, mas se a religião tem princípios morais completamente avessos a, ao processo civilizacional, ela vai ser uma. Se ela tem, eu vou dar um exemplo. Sabe aquela bandeirinha com arco-íris e um troço assim? E um triângulo? Pois é, a gente está vendo uma religião que tem preceitos morais avessos ao processo civilizacional. Vocês conseguem ver o que o wokeismo, que é uma religião política, faz. Entendeu? E eu acho que o Guilherme Freire concordaria aqui comigo em gênero, número e grau. Eu acho que a discussão que na verdade a gente teria é se a religião X fica na categoria de pró-civilização ou anti-civilização. Eu acho que essa seria a discussão. Entendeu? Mas eu acho que a gente não teria, digamos, dúvida em concordar que existem o processo civilizatório, pelo menos como está agora, né, como a gente teve durante 2.000 anos, basicamente, foi feito com base no cristianismo. Isso eu não discordo. Ah, mas se ele vier falar para mim só pode ser feito com base no cristianismo, aí eu discordo. Né? Ah, sou um relativista até um certo ponto. Isso é um problem, problema até que ponto? Até um certo ponto. Não tem que ser relativista. Tem coisas que são relativas, mas um relativista, né, como o nome implica, redução ao relativo, é um cara que vai pegar e fazer o quê? Vai pegar uma coisa que deveria ser absoluta e relativizar. O problema é esse. Né? Muitas vezes o cara faz isso por ignorância, mas daí é um problema, né? Você tem que pegar e deixar de ser ignorante, tem que buscar a verdade. Né? Qual a diferença entre religião e ideologia? Cara, eu vejo que a religião, de maneira geral, ela tenta te religar com algum aspecto divino que faz parte da forma que é percebida a natureza do homem. Daí como que é esse aspecto, como que se liga com a natureza e tudo mais, ela ela depende. Já a ideologia, eu vejo que ela fala sobre qual que é uma questão de finalidade sobre as ações do homem para um fim ideal. Eu não reconheço libertarianismo como ideologia, eu reconheço o libertarianismo como um ideário. É um conjunto de ideias. E eu não vejo ele como religioso porque tu não tem, digamos, essa tentativa de religar com um aspecto divino. Ele simplesmente está dizendo, olha, materialmente, a gente nem fala. Libertário, se tu for notar, não fala sobre questões espirituais, tá? Ele só fala o seguinte, materialmente, tu não pode iniciar agressão. Né? Essas são as regras, pronto, acabou. Não está falando sobre alma, não está falando sobre coisa. Quem tenta pegar e enfiar dualismo, sabe? Ai, alma, não sei o quê, porque Deus mandou, essas coisas, tipo que o Cogos faz, colocar dentro do libertarianismo, tá viajando na maionese. Isso é uma outra discussão. Ah, mas a alma, a relação da alma com o corpo, não interessa. O que interessa somente dentro do libertarianismo é o fato que teu corpo é escasso. É isso que interessa. Entendeu? Mas tem gente que viaja. Tem gente que viaja pra caralho. Daí não tem muito por que ficar pensando. O que você acha da Debs do Olabokos falando que não existe moralidade sem existência do transcendente? Do transcendente em qual sentido? Transcendente necessário? Né? Uma estrutura necessária?
Bem, tu poderia dizer que esse transcendente pode ser o próprio libertarianismo. Não consegue pegar e derivar uma moralidade válida sem tu pegar e considerar o libertarianismo. Como eu falei antes, valores morais que não respeitam o libertarianismo são inválidos, não podem ser argumentados. Vai usar nesse? Não, ela vai usar Deus. Se vai usar Deus, na moral, tu teria que pegar e fundamentar tudo isso. E muitas das pessoas que tentam fundamentar dão uma de Paulo Cogos, ficam socando premissa lá e não prova coisa nenhuma, entendeu? E daí quando usa o argumento errado, o pessoal vem me criticar porque, você respondeu o argumento do Cogos, mas o Cogos não citou Santo Tomás de Aquino direito, ele citou errado. Cara, é minha responsabilidade no debate com o Cogos, onde ele é o proponente da existência de Deus, eu acertar o argumento para ele, né? Sendo que a minha posição é agnóstica.